Bom, ontem eu fiz um vídeo aqui sobre o VO3, mostrando um pouquinho do que eu sabia sobre ele, né, do que apareceu sobre o VO3, na minha opinião, e no meio do vídeo eu percebi que estava mencionado que no Google, no Gemini Pro, que é o que eu tenho aqui de graça, dava para você usar o Gemini 3, mas não aparecia para mim ainda, o Gemini 3 não, o VO3, mas para mim não aparecia ainda. Poucas horas depois que eu coloquei o vídeo para ser publicado, né, ou programei o vídeo para ser publicado, eu vi aqui que dava para usar o VO3 aqui no Gemini. Então é muito bom isso, né? Você pode usar de graça aqui no Gemini, aqui no Google, o VO3 para fazer os seus testes, para testar, para entender como é que funciona direito essa inteligência artificial. Porque, vamos falar a verdade, é muito cara. Então, eles dão esse teste de graça, é muito bom. Tudo vai depender da sua conta, né? Por exemplo, essa conta aqui, que é a minha conta principal do Google, eu já usei o Gemini na versão gratuita, o teste gratuito deles há um tempo atrás. Por isso, agora eu não tenho mais o teste gratuito. Eles me dão aqui 2 meses por R$50, R$49 aí, para eu testar o Gemini Pro. O Gemini Pro não, como é que é o nome disso aqui? O Google AI Pro, eu acho que é o nome, né? E com isso eu tenho acesso ao Gemini não, caramba, ao VO3, que não está citado aqui nos features, mas você pode usar lá. Mas em outra conta, uma conta que eu não usava muito, eu tinha disponível aqui nessa mesma página aqui do One Google, quando você vai fazer o seu cadastro, vai fazer o pagamento, a oferta de testar por 1 mês gratuitamente. E aqui então de graça eu tenho acesso ao VO3, o que é muito bom. Eu gerei alguns vídeos aqui com ele, né? Eu não sei qual que é o limite, eu percebi aqui que no Flow, se eu usar aqui dentro do Flow, os créditos são diminuídos. Então aqui, por exemplo, eu tenho 790 créditos disponíveis, porque eu já criei 2 vídeos usando o VO3 e um vídeo sem querer usando o VO2, que é a versão mais antiga, mais simples. Mas quando eu gero vídeos aqui no Gemini, eles não descontam lá nos prompts, nos créditos que estão aqui nessa lista de créditos aqui não. Então eu não sei, aqui é um limite diferente de lá, você pode usar uma quantidade diferente aqui, 10 vezes aqui, né? No caso 9, porque eu usei 10 créditos sem querer no outro. E aqui eu não sei quais são os limites, eu já gerei aqui 5 vídeos aqui dentro do Gemini e eu ainda estou com a possibilidade de gerar mais vídeos. E a qualidade é aquela mesma, cara, é muito bom mesmo. A primeira dificuldade que eu tive foi de gerar vídeos com áudio, né, com diálogos em português. Eu acho que o primeiro que eu gerei foi esse daqui. I am getting cold. We cannot stay here much longer. Esse aqui eu criei o prompt em português, que era um vídeo do Yeti e de um robô conversando entre si ali durante uma tempestade de neve, um prompt bem simples, e ele gerou isso aqui para mim, muito bom, mas mesmo o prompt sendo em português, ele gerou o vídeo com diálogo em inglês. Depois eu fui, testei de novo, falei pro ChatGPT criar um prompt mais complexo para mim, né, do momento do que Dom Pedro I grita independência ou morte, com vários detalhes, com o diálogo escrito, com as palavras que ele tem que dizer, e mesmo assim ele gerou para mim o vídeo em inglês nessa qualidade aqui. Independence or death! O vídeo é bom, né? Ele seguiu até o movimento de câmera no final, lá tá escrito para ele dar um zoom na face do Dom Pedro I, e ele deu o zoom na face do Dom Pedro I. Dom Pedro I ou Dom Pedro II que gritou independência? Dom Pedro I, né? Dom Pedro II foi o que... Putz, eu tô confuso agora, hein? Eu sei que foi em 1822, mas eu não lembro se foi Dom Pedro I ou Dom Pedro II. Acho que foi Dom Pedro I. Dom Pedro II foi outra história. Enfim, bom, mas o diálogo, mesmo escrevendo em português, ele gerou em inglês. Depois eu testei de novo, coloquei uma cena aqui de 2 piratas numa tempestade falando entre si em português, falei especificamente para ele falar em português, escreveu, gerar o diálogo em português. Mesmo assim, isso aqui foi o que ele gerou para mim. What do we do now, Captain? We hold our position and hope for the best. Ainda tá em inglês. E depois eu fiz outra tentativa, né? Outro tipo de prompt, outra tentativa, outra forma de explicar para ele que era em português. Mesmo assim, saiu em inglês.
Sorry I'm late. The meteor delayed me. O meteoro atrasou ele e, mano, tá em inglês. Depois eu fui usar um pouquinho de, não sei se é gaslight, eu falei pra ele assim, olha, eu já vi vídeos em português gerados por você, então por favor gere o diálogo em português, eu sei que você consegue. Expliquei de forma bem mais completa assim, né, tentei dar um bullying leve nele para poder ele escrever, gerar em português, e finalmente ele conseguiu gerar para mim o diálogo em português. Acelera, não temos muito tempo. Eles estão logo atrás de nós. Acelera. Muito boa a cena, né? A coisa que pra mim chama atenção é que os atores no vídeo, no caso os atores da inteligência artificial, sempre são muito ruins, né? Eles sempre atuam como num filme B, um filme C de Hollywood, ou então num filme que vai passar na Record, uma novela de uma qualidade muito ruim. É tipo overacting que eles fazem, né? Eles tentam atuar igual como se fosse eu atuando. É uma atuação bem ruim, mas a qualidade em si do vídeo tá muito top, cara. E a sincronização do áudio com o vídeo, tudo muito interessante, isso faz muito sentido. E outra coisa que eu percebi também é que quanto menos complexo é o meu prompt, melhor foi a qualidade, né? Esses prompts aqui foram bem mais complexos, a qualidade foi mais ou menos. Esse daqui, que o Dom Pedro I foi muito complexo, muito bem detalhado. E é isso aí, né, cara? Parece uma cena de um jogo de PlayStation 1 ou PlayStation 2 lá no início, né? Mas mesmo assim não tem do que reclamar. E nos prompts bem menos complexos, bem mais simples, ele gerou com uma qualidade bem melhor. Olha, isso aqui ficou bem melhor do que todos os outros e foi só uma linhazinha, uma linha simples de texto, muito bom. Enfim, tem o Flow aqui também, não sabia como que usava o Flow direito, mas pelo que eu vi, você clica aqui, coloca o seu prompt para ele gerar o vídeo. Uma coisa que você não pode esquecer é clicar aqui nesse negocinho em configurações aqui e vir aqui em qualidade escolher o VO3, senão ele vai deixar por padrão o VO2 de qualquer forma. Vai fazer você gastar créditos de graça, né? De graça não, à toa. E aí você não vai ter créditos suficientes para gastar todos os seus créditos. Igual eu agora tenho 790 créditos, não posso gerar mais 8 vídeos, né? Mas é bem legal isso aqui também, é tipo um lugar onde você pode criar o vídeo mais completo, né? Criar uma narrativa inteira, uma sequência de vídeos com a mesma narrativa, interessante, e vai gastando seus créditos, 100 créditos por cada geração, você pode gerar 10 vezes aqui no Flow. Enfim, aqui é bem simples, né? Aqui no Gemini é bem simples, só você vir aqui em vídeo, ele clica aqui, ó, tem aqui criar com o VO3, é só você colar aqui, eu vou colar o prompt que eu gerei, que eu usei para gerar esse vídeo aqui com o VO2, que é um vídeo que eu gostei bastante dos pássaros aqui, ó, criando a palavra não morra, mas sem som, obviamente. Vamos ver o que o VO3 cria pra gente. Eu coloquei um pouquinho mais de informação aqui, né? Coloquei sons de pássaros e uma leve música misteriosa de fundo. Bora ver o que ele vai criar pra gente. Pouquinho tempo atrás eu tentei criar aqui e disse que estava muito lotado, tinha muita gente gerando, óbvio, eles lançaram essa possibilidade de você testar de graça, vai flodar a internet com isso, mas pelo menos agora aqui tá gerando, né? Esse já é o 6º vídeo que eu gero aqui dentro do Gemini com o VO3 de graça só hoje, mas não tem em nenhum lugar, não consigo encontrar em nenhum lugar informações sobre os limites na versão gratuita. Eu só sei que aqui no Flow os limites são os 1000 créditos e cada vídeo que você gasta 100 créditos, então são 10 vídeos. Mas os que você usa aqui no Gemini não contam lá. Então são 2 limites separados, meio vagos, mas também de graça. Vou reclamar de quê, né? Mas se eu estivesse pagando pelo Google AI Pro, eu queria saber os limites. Eu acho que nos próximos dias tudo vai ficar bem mais claro, bem mais simples de entender o que você pode fazer. Em pensar que quase que eu gastei R$600 para poder testar o VO3. Imagina, se eu gastasse R$600 num dia, no outro dia tivesse o VO3 para testar de graça. Eu ia ficar muito puto, eu ia destruir uma cidade inteira. Mas enfim, graças a Deus
eu não fiz essa burrada. Por isso que é bom, né, cara? Novas ferramentas surgem aí de inteligência artificial, geralmente muito caras. Se você esperar uma semaninha, talvez menos do que isso, talvez um pouquinho mais, você provavelmente vai ter aquela tecnologia ali de forma muito mais acessível, sem ter que vender a sua alma e o seu apartamento pro demônio. Enfim, bora esperar aqui e ver o que ele vai gerar pra gente. E olha só que nós temos o resultado. Deixa eu colocar meu fone de ouvido aqui, vamos ver. Caramba, ficou bom, hein, cara? Ficou parecendo a introdução de algum filme mais ou menos ali dos anos 90, início dos anos 2000, e isso criado com um prompt em alguns segundos, cara. Essa ferramenta com certeza vai mudar muita coisa na internet. Eu acho que tem um momento bem claro, né? Antes disso aqui ser lançado e depois disso aqui ser lançado. Isso aqui vai mudar tudo. Assim como, sei lá, o Midjourney mudou lá no começo, o ChatGPT mudou quando ele foi lançado. Isso aqui é uma das top 5 coisas mais disruptivas já lançadas desde o início da inteligência artificial, na minha humilde opinião. Então é isso aí, né? Só você vir aqui em deepmind.google/models/view. Olha, Google é o final do domínio, .google. Não sabia que existia esse top level domain, não. Mas enfim, você vem aqui e aí você vai clicar aqui em Try and Flow, né? Eu acho, Try and Flow. E aí você vai ver aqui que precisa de uma subscription, né? De uma conta paga. Você clica aqui e se você não usou, não testou o Gemini há um tempo atrás, igual eu nessa conta aqui, a versão Pro dele gratuitamente, então você provavelmente vai ter aqui um mês gratuito por R$0. Se você não tiver, você provavelmente tem outra conta do Google que você vai conseguir fazer isso. Não sei, talvez tenta criar outra conta, não sei. Enfim, é só isso, né, cara? Um vídeo bem simples aqui, mas não tinha como não fazer esse vídeo, porque há horas atrás eu mandei um monte de informação aqui que já tá velha pra caramba. Então eu tive que fazer esse outro vídeo aqui, mesmo que ninguém viu o outro vídeo mesmo, né? 50 pessoas viram outro vídeo, mas mesmo assim vamos manter uma linearidade, uma lógica por trás desse canal. Eu ia criar outros tipos de vídeo aqui no canal, ia mudar o nicho do canal, mas cara, sinceramente com o lançamento do Veo 3, eu tô gostando da inteligência artificial de novo, embora eu sei que isso aqui vai trazer muita merda pro mundo, vai trazer muito mais coisa ruim do que coisa boa. Eu fiquei muito interessado, muito excitado, né, com o lançamento disso aqui, e não sei, né, se surgir mais conteúdos que façam sentido aqui pro canal sobre isso, eu vou criar aqui. Então se inscreve, deixa um like, muito obrigado por assistir esse vídeo, a gente se vê em breve e aconteça o que acontecer, tá aí na tela, ó. Não morra. É isso aí.